Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa com Thaís, Conceição, Cláudio. Eu vou falar um pouquinho... Bom, meu trabalho atualmente, todas as vertentes do que eu faço e todas as ramificações têm a ver com punk. Então, participo de formação de merendeiras na Bahia, com uso de produtos locais e punk. Sou curadora do projeto Comer é Punk, no Sesc Pompeia. Inclusive, convido a todos amanhã não, quarta que vem, vai ter uma palestra de um micólogo do Sul, falar sobre cogumelos não convencionais. Então, funks, cogumelos, fungos alimentícios não convencionais. E vai até novembro esse programa do Sesc Pompeia. E escrevo também para o Paladar sobre punk, tenho um blog sobre punk e como punk todos os dias, pelo menos alguma punk tem na minha mesa todos os dias. Então, eu respiro punk, tenho punk na veia. E eu vou falar um pouquinho sobre... Mas eu vou falar de um dos trabalhos que eu faço, que é chamado Punk na City. É um programa que nasceu, um projeto que nasceu meio de brincadeira, assim. Eu sou paulistana, mas eu me sinto como se eu estivesse numa aldeia, na roça. Eu sempre andei procurando resquício de vida e do campo na cidade. Então, sempre que eu ando a pé, e eu sempre ando a pé, eu vou andando e olhando para ver o que nasce nas frestas, o que tem, o que é comestível, tentando identificar. Isso já tem um tempo, eu sempre fui assim, mas depois que eu me formei em nutrição, eu passei a estudar um pouquinho mais. Em 2006, eu lancei um blog chamado Come-se, que era para falar exatamente disso, de tudo que tem para comer, né, que as pessoas não conhecem, ou que está negligenciado, desvalorizado. E fiquei muito feliz quando surgiu a sigla punk, né, que o Knup trouxe, né, esse universo, conseguiu reunir tudo aquilo que eu gostava e deu um nome de punk. E aí eu fiquei na moda. Então, fiquei na moda também, porque eu já também fazia isso, né, como tanta gente já fazia, mas não tinha nome. Então, a partir do momento que ganhou um nome, né, o assunto ganhou destaque. Então, na verdade, o assunto que eu tratava ficou na moda, né? Então ficou mais fácil trabalhar com isso, porque você falava punk e as pessoas já começaram a entender né, do que eu falava no meu blog. Então, ajudou bastante. Então, eu vou falar dessa coisa chamada Punk na City, que começou meio com uma brincadeira, né, de eu sair, identificar, e um dia eu resolvi convidar uns amigos para sair junto, para fazer esse passeio. E convidei alguns leitores do blog, e, inclusive, entre os leitores do blog que vieram, estava o Guilherme, o Gui. Então, ele era moleque ainda, mas ele é ainda, né, um moleque, um menino. Mas com o bolso sempre cheio de sementes, né? Já me levou um monte de semente, e a gente passou a trocar muita informação, e o hall das pessoas, né, que trabalham com isso também começou a aumentar. Então, o Nuno, o Valdeli, o pessoal das hortas urbanas, né, Thaís, Cláudia, e acho que o grupo foi aumentando. E 3 anos atrás eu resolvi que isso poderia ser o meu trabalho também, poderia não ser só uma brincadeira, mas uma coisa mais levada a sério, porque quando era só uma brincadeira eu fazia só de vez em quando, porque quando sobrava tempo, e agora eu voltei para esse tempo, que eu não estou tendo tempo para fazer, mas é um projeto que eu adoro fazer. E a ideia é que as pessoas saiam pelas ruas, e chama Punk na City, porque é feito no meu bairro, que chama City Lapa. É um bairro bastante arborizado, com bastante calçada verde. Então, é um campo propício assim, para a gente achar muitas espécies. E a gente sai pelas ruas, observando e coletando, identificando, e depois tem um almoço punk. E nesse almoço punk tem não só o que a gente encontra nas ruas, que eu posso ter coletado um dia antes, tal, mas posso ter coletado também no meu quintal, posso ter trazido do sítio. Então, eu apresento uma mesa de punks que as pessoas geralmente não conhecem tudo.
Então, aqui nessa abertura, só um exemplo assim, da coleta que a gente, uma saída que a gente fez pelas ruas, o que a gente trouxe para a mesa e identificou. Eu vou... eu trouxe bastante fotos, então eu só vou mostrar as fotos das espécies que a gente encontra em São Paulo. E o blog eu uso o Instagram também, agora, ultimamente, até mais o Instagram, porque é uma coisa mais imediata, não estou tendo muito tempo para o blog. Mas eu uso para difundir um pouquinho, divulgar como se usa essas coisas. Então, alguns pratos que usem punks, e eu não faço muita distinção, não, entre punks e outros alimentos que também estão ali na linha tênue para virar punk, né? Então, muitos alimentos desvalorizados, abóbora, quiabo, chuchu, maxixe, tudo isso entra na minha cozinha, independente de ser punk ou não, mas alimento preferencialmente de origem vegetal, para ser incorporado na dieta, no dia a dia, né? Porque a gente já foi falado aqui como a dieta do brasileiro está empobrecida em relação a alimento vegetal. Então, eu vou mostrar umas fotos, vou tentar ser breve. E o mais incrível, eu coloquei essa foto aqui, porque as pessoas falam, mas na cidade tem punk, cresce mais punk. Muitas vezes tem mais punk aqui do que tem na zona rural, por incrível que pareça, né? Porque tem zona rural, esse aqui é Piracaia, onde eu tenho um sítio. Isso aqui é uma fase em que o eucalipto foi cortado, e quando o eucalipto é cortado, eles passam mata-mato, glifosato, mata tudo, inclusive os brotos, para não rebrotar, porque eles vão plantar outro, às vezes. Então, passa o mata-mato, e essas araucárias vão aí resistindo ano a ano, né, a todo esse maltrato, e vocês veem aí o pouquinho que tem de pinhão ali caído no chão, mas as araucárias já estão no esqueleto, né? Era um lugar que tinha muita araucária. Então, nesse lugar não tem muita punk. Então, no meu sítio, por exemplo, eu introduzi punks lá. Eu faço em São Paulo... Ai, meu Deus, desliguei. Como que eu faço? Cadê? Aqui, né? Acho que eu apertei no meio. Esse aqui é uma coleta, mas eu queria mostrar isso aqui, que é umas caixinhas de coleta, de aprisionamento de punk em São Paulo para levar para a zona rural. Então, tem 8 caixinhas aí que eu não plantei nada, só tem terra do meu jardim que eu reguei. Fica lá no quintal. Então, em cada caixinha você encontra aí umas 6, 7 espécies, quase todas alimentícias, e que eu vou introduzindo no sítio. Então, cada vez que eu vou, eu levo umas punks, e algumas hoje já têm, crescem de forma espontânea. Então, tem tansagem, tem erva de Santa Maria, né, epazote, tem mostarda, cravinho da serra, trevo. Até jambu já nasce espontaneamente nessas caixinhas de terra do meu quintal. E outras eu introduzi no meu bairro. Essa, por exemplo, que acho que o nome está errado aí, mas é a Maria Gondó. Qual que é o nome mesmo dela? Não é Erectites, é essa mesmo? Então, eu já arrumei, Erectites valeriana folios. Então, é capiçoba ou Maria Gondó. Ela não tinha em casa, uma pessoa que trabalhava comigo trouxe e plantou no meu quintal, e no meu quintal deixei dar flores, e hoje eu já encontro ela no bairro. E antes não tinha mesmo. Aqui, para mostrar um pedaço de uma calçada, com um pedaço tão pequeno, você encontra aí a mentruz, rasteiro, beldroega, almeirão roxo, que esse também eu introduzi na Lapa, pelo menos no meu bairro não tinha. Hoje já tem nas ruas que eu também trouxe, deixei em flor, as flores voaram e cada uma tomou seu rumo, e hoje já encontro ela espontânea.
Então, eu vou mostrar um pouquinho também o que eu faço com essas coisas, né? Porque às vezes a gente fica só identificando tal, mas qual o uso que dá, né? E geralmente os usos que eu dou para essas plantas são muito simples, porque eu não sou chefe, eu sou uma cozinheira doméstica. Então, eu mostro como em pratos simples você pode introduzir essas plantas no dia a dia. Então, uma sopinha colocada no pão. E por similaridade, né, a gente pode aproveitar essas plantas. Parece com alface? Usa como alface. Parece espinafre? Usa como você usaria espinafre. E assim vai. Então, dente de leão também tem muito em São Paulo. O caruru, amaranto, bredo, também pode ser usado como espinafre. Soucos, oleracea, serralha. Isso... aqui uma salada totalmente colhida na rua, que era capuchinha, serralha, tansagem e amora. Então, a beldroega, o talinum, que também, nessa época do ano, tem muito assim, na minha rua, em qualquer pé de árvore. Engraçado que ela gosta de pé de árvore, né? Então, acho que é do xixi do cachorro. Então, vai muito bem. Vai muito bem. Mas é engraçado que aquela foto pequena é lá da Bahia. Na Bahia tem na feira, normal, assim, né? Eles chama língua de vaca lá. Então, eles usam no efó, em várias... Então, na formação de merendeira, com as merendeiras com que eu trabalho lá na Bahia, aí nas receitas a gente usou Maria Gondó, a língua de vaca. De uma outra forma, porque lá usava só para fazer efó. Pelo menos as merendeiras só conheciam como o ingrediente do efó. Aí eu falei, tá, mas e que tal a gente usar de outra forma? Então, vamos colocar no arroz, picadinho no arroz, refogou a cebola, coloca também Maria Gondó, e elas adoraram assim, o resultado. Então, essa que eu falei que não tinha no meu bairro e agora tem, é o almeirão roxo, taioba. Então, faz massa de taioba, do jeito que faz espinafre, usa a taioba para fazer massa, spätzle, como esse. A peresca, que é uma planta que não acha espontaneamente, e aqui eu vou falar não só das plantas que a gente encontra nascendo espontaneamente, mas as que a gente pode ter no quintal, nas cidades, né? Então, a peresca, por exemplo, a Ora pronobis, tenho no meu quintal e tem na horta comunitária, que tem na minha rua também. Outra planta que vai muito bem na cidade é essa, que é a Sicana odorífera, Curcubita odorífera, que é o cruá, que tem de casca dura, casca mole, tem de casca cor de mortadela, pode ser comido ele verde, maduro, as sementes torradas são boas. E esse é o segundo andar da minha casa, então ela nasceu num cantinho de terra, o pedreiro precisou tirar para pintar, mas já tinha invadido a casa vizinha, que é azul. Ela não podia mais abrir a janela, porque tinha 2 cruás. Eu sou obcecada por plantas, a outra. Mas essa vizinha, felizmente, não se importa. Então, mas eu... Essa é a outra. Hã? Essa é a outra. Essa é a outra vizinha. Então, a gente colheu muito disso aí. Foi na outra vizinha também, na Janaína, então, uns 3, e cada um pesa quanto que tem aí? Acho que uns 2 quilos cada um. E é totalmente aproveitável. E esse ainda tem a casca mole, que é comestível também. A casca, não precisa nem... Então, a semente torrada, usa como abóbora, como suco, faz purê. E ele tem uma espuma maravilhosa, que se Ferran Adrià tivesse visto, antes de criar a espuma, teria usado, porque é uma espuma super estável na hora que você faz suco. Dá para fazer doce, salgado, enfim. E basta um pedacinho de terra para ele nascer. Ele não exige... Hã? Olha, não tem tanto sol aí, não. Ele precisa, mas ele escolhe onde nascer, porque eu vivo fazendo pomar cuspido, que eu falo. Né? Eu vou jogando semente no quintal, né? Chupo uma fruta, jogo. Esse mesmo joguei em vários lugares do quintal. Em 3 anos seguidos, ele só nasce num lugar, que é num cantinho meio sombreado.
e que ele tem lugar para subir. Bom, a moringa oleífera, né, já falaram aqui, um alimento super rico. Eu aprendi muito a usar o moringa com uma vizinha indiana. Então, ela mesma plantou uma na praça. Eu agora plantei também na horta, ainda está pequena, mas é um alimento, uma planta que te dá alimento o ano inteiro, né? A vagem é comestível, a flor é comestível, a folha, e a gente já viu aqui como ela é rica. Outro que dá para ter na cidade, tanto nas hortas comunitárias como no quintal, também não precisa nada, porque o Kenup já viu minha casa, lá o tamanho que é, tem 4 metros de largura e um quintalzinho de nada para plantar. Mas, assim, dali até o céu é meu. Então, eu planto. Então, o que tiver que subir, sobe. Então, isso aí é coisa de cerca. Isso aí tudo eu colhi no meu quintal. Então, tem o feijão maduro, o feijão verde, né, o mangalô, o labi-labi, que você come a vagem verde como se fosse ervilha torta. Enfim, dá para fazer muita coisa com eles. Bom, a banana é um caso à parte, né? É um mundo à parte, porque você pode ter bananeiras em todas as praças em São Paulo. Perto da minha casa tem bananeira, então, quando tem o coração, eu vou lá e pego. Quando tem banana verde já meio granadinho, eu vou e pego. E nem pego o cacho inteiro, eu vou tirando aos poucos. E ela é toda útil, né? Porque desde o pé que você usa para fazer fibra, as folhas como invólucro, a casca é comestível, a parte externa do coração você usa como prato. Do coração você pode tirar a flor, e essa flor, se você limpar, ela tem como se fosse um palito de fósforo dentro, que é mais durinho. Tirando isso, ela fica um ingrediente excelente para fazer. A banana verde, então, a banana verde não precisa só virar biomassa de banana verde. Você pode usar a banana verde como uma batata, como um chuchu, fazer refogado, purê de banana verde, enfim. Outra coisa que pode também ter em qualquer lugar, em qualquer vaso, jardineira. Jardineira fica linda com batata doce. Então, mesmo que não te dê muita batata, vai te dar umas batatinhas, se for uma jardineira pequena, mas você tem as folhas, e tem folhas super ornamentais de batata, tem da roxa, e com as batatas de cores diferentes e folha, você pode fazer doces. Por exemplo, o doce verde foi feito com a folha, mas a folha você pode comer também como espinafre. Outra coisa que pode ter em casa também, nas hortas urbanas, caramuela. Esse também é na minha casa, é um corredorzinho, e deu muito caramuela nesse corredor. Bastou um fio para que ele trepasse. Esse é o labi-labi de novo, aquele é meu quintal com labi-labi. Tem vários tipos também, né? Essa outra colheita dela também fresca e seca. E o feijão guandu, andu, gandu, também é uma planta que é ótima para ter na cidade. Em qualquer praça você pode plantar um feijão guandu e você vai ter alimento o ano inteiro, porque quanto mais você colhe, mais vai dar flor, e você pode consumir as vagens verdes e depois maduras. Na horta a gente tem um pezinho lá. Bom, mamão verde também é considerado uma punk, porque é um estágio não convencional, né? Que pouca gente usa. E usa-se muito, quando usa muito para doce, né? Mas na Bahia, por exemplo, eles usam bastante, usam para fazer muqueca de mamão verde, por exemplo. Os tailandeses usam para fazer salada. Essa é uma salada tailandesa. Esse é o doce de mamão verde, com rapadura. Bom, a gente tem as frutas, então a cereja do Rio Grande, tem a grumichama, a uvaia, que a gente também não vai encontrar elas por aí, né, no supermercado nem nas feiras, mas nas ruas de São Paulo, pelo menos, estão cheias, e pode fazer bebidas. A jaca é outra punk, que você pode usar ela verde e pode usar sementes também.
os caroços. Então, aqui, caroços para fazer curry, para fazer moqueca, a carne dela verde para fazer moqueca. A manga verde é outra coisa que a gente usa pouco, mas ela pode ser usada durante todo o estágio. O único defeito dela é que ela é verde, que ela é ácida, só isso. Mas ela não é tânica, né, como um caqui verde. Ela só é ácida, mas até aí o limão também é ácido e a gente usa, né? Então, a manga verde você pode usar como uma maçã verde, como um limão. As flores. As flores também a gente pode ter em casa subindo assim num espaço pequeno. Essa é a vinagreira, hibiscus acetosa. A flor de lírio, esse lírio amarelo, que a gente tem muito pela cidade. Ele tem gosto de alho. A batata também se come, Knup? É. Eu só comia a flor. É. Bom, não. Ele é barato, de graça. De graça. Bom, essas flores que a gente... Às vezes você pega uma florzinha, duas, você consegue fazer uma graça com uma manteiga, por exemplo. Então, enfeitar uma manteiga com trevo. As flores de sabugueiro, você pode usar para fazer kombucha, para fazer sucos e fazer esse xarope que depois você usa para diluir e fazer um refresco. Pode guardar durante um ano, mais ou menos. De novo, a florzinha do sabugueiro, a flor do sabugueiro. Eu gosto muito de usar quando dá aquele cacho grande, então você fica achando meios de usar. Pode fazer ela empanada e frita também, meio doce, como um beignet, os franceses fazem isso. Então, de novo, as flores. Aqui em cima nem é com clara, é um suspiro vegano feito com aquela água do grão de bico. E aí você põe umas florzinhas, fica mais delicado. A erva de Santa Maria, que no México, aqui a gente usa mais como remédio, né? Erva de Santa Maria, mentruz, mas no México, por exemplo, é vendido nas feiras, é um tempero como a salsinha nossa, o epazote, e que é muito bom para usar com queijo, com feijão. O alfavacão é outra planta que agora no meu bairro já é espontânea, que tem muito nascendo nas frestas até, porque tem na hortinha e tem no quintal. E as sementes também você pode consumir. Tem esse modo de usar dos indianos também, que é colocar no suco. Ela incha igual ela tem um arilo igual a chia. Então, ela fica em suspensão. Fica bem interessante no suco. As frutinhas colhidas com o manjericão cravo, de novo, esse manjericão cravo ele tem gosto de cravo, então tudo que você vai fazer de doce, de bebida, de chá, e que pede um aroma de cravo, você pode usar as folhas. Aqui. Outra planta que também tem em hortas por aí é a Luísa Gratíssima, o garupá, que é a nossa lavanda brasileira. Ela é muito boa para aromatizar. Bom, essa aqui é a galinçoga parviflora, que é o picão branco. Eu gosto de chamar ela de guasca, porque assim não confunde com nenhuma outra, e eu acho que ela é uma erva especial, porque se você tem qualquer caldo para dar um aroma nesse caldo, você coloca um pouquinho e ela já realça um sabor um aroma de alcachofras. Então, às vezes, um prato meio sem graça, você bota um pouquinho, e ela está presente em qualquer lugar, qualquer fresta, ela nasce. A paquira aquática, que é a monguba, também tem muitas árvores aqui em São Paulo, ornamentais, e quando é época... aqui em São Paulo não tem muita monguba, tem algumas, mas o que mais tem é essa aqui, que é amendoim de árvore. Essa tem bastante mesmo. E ela é super gostosa até para comer in natura, sem torrar. É bastante leitosa, parece coco verde. Aqui é uma das mesas assim, que a gente, quando volta do passeio, expõe tudo que colheu.
Então, uma saidinha, só pelas ruas do bairro, a gente colhe tudo isso aí de comida. Então, é uma abundância bem grande. Essa é a horta Citilapa, onde a gente tem, basicamente, punk, porque não é uma horta que tenha água, então são plantas que resistam ao inverno, à estiagem. Algumas morrem, algumas sazonais morrem, e quando vem a chuva, muitas brotam e ficam exuberantes, e fica exuberante assim, com muitas punk. Também da praça, as frutinhas. Colheita de uvaia, quando é época de uvaia, porque uvaia ela cai rapidamente quando amadurece, então a gente faz, às vezes, um mutirãozinho entre vizinhos para colher uvaia. Aqui, de novo, a horta, Citilapa. Também é um parque que tem perto de casa, com bastante taioba. Aí vem o jardineiro, corta toda a taioba, deixa... Aí tem vezes que a gente chega lá e dá sorte de ter muita taiobinha nascendo. A gente sabe que o jardineiro vai passar e vai cortar, então a gente pega algumas mudinhas. Aí a gente deu sorte de pegar ela grande. E até cogumelos nessas andanças aí, dependendo da época, a gente acha. Então, esse pleurotus é comestível. Eu não aconselho ninguém a sair pegando cogumelos por aí, mas esse eu sei que é comestível e eu colhi. Esse nasceu na horta mesmo. Outra mesa com colheita, então, dependendo da época, a gente vai ter mais frutas, outras épocas tem mais folhas. Essa é uma mise en place básica do que eu vou fazer no outro dia para receber. Então, eu faço um almoço, a gente volta do passeio e tem um almoço, e aí eu saio recolhendo, tanto o que tem na minha casa, como o que tem por perto. Uma pergunta que provavelmente vai vir, mas e essas coisas colhidas na rua? Eu não colho qualquer coisa na rua e também não como qualquer coisa da rua. Se for alguma coisa que eu não resista, eu sei que a lavagem não vai tirar ovos de parasitas, por exemplo. Então, eu cozinho. Se é alguma coisa que possa colocar em risco, eu cozinho. Mas muitas dessas plantas eu passo para o meu quintal. Então, eu tenho um quintal punk. Eu, às vezes, acho uma erva na rua e não tenho no meu quintal, eu levo ela para o meu quintal e daí já tem segunda geração, tem muita punk que nasce espontaneamente no quintal. Então, uma mesa de almoço típica é mais ou menos assim os almoços que são mais ou menos assim os almoços que eu faço quando tem o punk na City. Então, aí no verde, por exemplo, usei língua de vaca e taioba, para ficar bem verde. Aqui com ora pronobis por cima, purê de banana verde, saladas com flores diversas, tansagem, chips de tansagem crocante, salada da horta Citilapa, quase tudo, só a carambola que não. Outra colheita com identificação. E a pergunta a pergunta do Sérgio de Jundiaí, Sérgio? Cadê? Em relação a punk para pet, para animais. Então, a Dendê é uma cachorra que tem 10 anos, com energia de 2 meses, né? Ela come de tudo, eu faço uma panelada de comida para ela, e tudo que tem de punk na minha casa naquele momento, ou que eu colho, trago, tal, eu pico tudo, coloco na panela, tudo. Se picar laranja, eu ponho na panela também, ela come tudo, come punk, ela pega couve, come a couve, se tiver. Então, tudo que der para ela que é de comer, ela come. E quando eu faço a panela de comida dela, eu coloco esses legumes e tudo, mamão verde, ponho muito mamão verde, ponho muita folhinha de moringa na comida dela. Então, ela come tudo, adora. Então, é isso. Então, dá para fazer comida para...
dendê, não pode deixar perto. Ela chama dendê, né? Mas ela come dendê também. Ela não pode ver um coquinho desses coquinhos, sei lá, macaúba, qualquer coquinho que tenha lá em casa, ela rouba e fica roendo o coquinho. Então é isso, gente. Obrigada, eu estou aqui, qualquer coisa. Obrigada. Bom, a gente ficou aqui com o coração, os olhos, tudo inundado de beleza, né? De ver a maravilha, né? Então, como a natureza é generosa e como a Neide consegue ainda transformar em mais beleza, comestível, a variedade que a natureza fornece, né? Então, acho que a gente podia agora passar para a Thaís contar um pouquinho da história da horta aqui, desse desafio. Boa tarde de novo. Obrigada a vocês, obrigada à mesa pela presença de todos. Eu vou contar um pouquinho, o título da minha palestra que a Ana Flávia deu foi Punk no Concreto. E é um pouco a história dessa horta, né? A nossa horta, vocês foram visitar, vocês foram conhecer, né? Ela é uma horta que é pouca terra, na verdade, ela é toda concretada. E ela surgiu em 2013, esse era o espaço, né? O espaço dessa horta era assim. A minha sala é essa aqui, ó. Então, da minha sala eu via esse espaço assim, eu olhava e falava, nossa, acho que aí ia dar uma horta. Acho que ia ficar bonitinho uma horta. Eu era voluntária da Horta das Corujas, né, que foi a primeira horta comunitária aqui de São Paulo, em praça pública. Acho que muita gente aprendeu muita coisa lá. E a gente, em 2012, fez um TED aqui nesse teatro aqui, e trouxe uma mulher que chama Pam Warhurst, não sei se vocês conhecem, aqui do Incredible Edible, que foi uma inspiração, acho que para muita gente da agricultura urbana, que foi uma cidade na Inglaterra que transformou uma pequena cidadezinha na Inglaterra, onde todo mundo começou a plantar na rua. Então, ela plantava no cemitério, na porta da delegacia, tá? É impressionante a história dela. E ela também ela veio aqui, ela esteve nesse teatro aqui contando a história, foi visitar a horta, né? E aí a gente meio também falou, se pode em qualquer lugar, pode aqui. Esse é o Paulo, né, que trabalha com a gente lá na horta, e esse era esse espaço. Aí a gente começou com 6 dessas, em 2013, meio numa brincadeira, assim, não era nada, nunca tinha feito nada disso, era mais curiosa do que qualquer coisa. E hoje ela está assim, né? Hoje, 5 anos depois, ela está grande, ela já ocupou todo aquele espaço concretado. Além do seu tamanho, ela também a gente já se envolveu em um monte de outras coisas. Então, por exemplo, há 5 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu estou aqui hoje. Assim, é o tipo da coisa que fala, né? Uma coisa nunca planejada de estar aqui hoje nesse evento com todos vocês que a gente acompanha aprendendo, né? Tanto com vocês, está aqui falando. Mas ela foi bastante, acho que nesse espaço assim, o que ela trouxe de saúde, né, para a gente. E aí, então, ela sempre foi bem abundante, assim. A gente sempre conseguiu colher muita coisa. O espaço é bem iluminado ali, tem água. Então, a gente sempre trouxe muita abundância para a gente, essa horta, para as pessoas virem colher. É muito interessante ver isso. Né? Então, a gente começou plantando assim nas bombonas alface e tal. E aí, acabou uma hora, a gente começou a pensar. E aí, o que acabava acontecendo, né, quando a gente tinha essas alfaces? Era um puta trabalho para você plantar alface, colhe, aí vem uma pessoa assim que está passando, assim, não é da horta, nunca trabalhou, fez assim, pegou a alface e foi embora. Né? As pessoas vinham de sacolada pegar alface. E assim, aí não é porque ela levou alface, mas é porque ela não aprendeu nada novo, né? Porque ela não participou do processo, ela não teve que aprender a reconhecer uma planta. Então, a gente começou a falar, não vamos mais fazer isso, né? Vamos... E meio espontaneamente, meio sem querer, as punks começam a aparecer. Obviamente, no lugar desse, você começa a ter punk, né? Então, você começa a ter aqui a cenoura e, junto dele, a tansagem, que eu sou fã número 1 dela, a super medicinal. E aí elas começaram a aparecer. E aí, no começo, para a gente também era muito difícil. Assim, o pessoal queria arrancar, né? Porque não entendia que era mato. Aí você fazia um trabalho de ensinar as pessoas e comprar o livro do Knup e dar de presente. Olha, isso aqui não é mato, não arranca. Dei alguns livros de presente seus para as pessoas e tal, para a gente ir, então, aprendendo que isso, né, tinha o seu papel naquele lugar, né, que ela não, apesar de ter nascido espontânea, ela estava lá por algum motivo.
E ela ensinava muito mais para as pessoas do que aquele pé de alface que as pessoas conheciam, né? As pessoas já sabiam que era um pé de alface, mas a tensagem pouca gente sabe as propriedades medicinais que a tensagem tem. Então, elas foram tomando um papel importante na nossa horta, e hoje, né, elas estão dominando, né? Então, hoje, assim, a gente tem convencional também, tem muita coisa, mas hoje a gente não arranca. Então, as pessoas ficam assim, ai, pode arrancar essa? Assim, é até engraçado, porque todo mundo fica com medo. Pode arrancar, não sei o quê. Então, é bem interessante como, ao longo do tempo, a gente essa horta foi se transformando mesmo. E hoje elas estão, obviamente, em todo lugar, né? Elas são lindas, né? Temos maravilhosas, a malva, bertalho, jambu. O jambu faz um sucesso enorme com os estudantes aqui, né? Porque eles põem na pinga, etc. Né? A capuchinha também ela é bem conhecida. Eu sempre começo, quando alguém visitar, você começa pela capuchinha, né? Porque ela é bonita, vistosa, está mais perto, e depois vai mostrando as outras. As flores, né, que a gente tem abelha aqui, tem uma caixinha de abelha, gosta de ter flor na horta, a gente procura ter flores comestíveis, né, como aqui a calêndula e a violetinha, para realmente as pessoas se encantarem também, né? Na horta, as pessoas passarem, é uma passagem que liga a faculdade, a rua Dr. Arnaldo, com o Hospital das Clínicas. Então, muita gente passa, né? Muita gente um caminho, tipo uma rota, assim, entre a Dr. Arnaldo e o HC. E aí a gente gosta de ter flor para justamente as pessoas conseguirem desviar um pouco o olhar delas e olharem para dentro da horta. Né, ao ponto de você ter bombonas aqui todas cheias de punk. Para essa bombona aqui foi na época do banquetaço, né? Então o Guilherme veio colher aqui, ele levou uma sacola assim gigante para a cozinha do banquetaço, ficou muito orgulhoso de poder contribuir com aquele movimento maravilhoso que os chefes fizeram. E esse aqui é o almeirão roxo, que é uma beleza estética também, né? Ele é maravilhoso, ele está na capa do Hortipunk. E aí a gente começou a horta foi crescendo, a gente começou a ligar a coisa da horta com a alimentação, de tentar fomentar essa discussão dentro da Faculdade de Medicina, que é uma discussão incipiente, prática incipiente. E aí a gente trouxe o Guilherme, fizemos várias oficinas, sempre muita gente, muito interesse nessas oficinas, né? Então, aqui vai fazer uns 2 anos já. O Guilherme veio fazer uma palestra, mostrar, teve uma degustação, etc. Né? Que as coisas lindas também, que ele é uma folha de Ora Pronobis com doce de batata roxa, que o Guilherme fez. Aqui, a Neide veio falar das tapiocas coloridas dela, então as meninas fizeram uma colheita na horta, com as flores, né, as coisinhas, e depois foi feita, a Neide me ensinou como fazer as tapiocas coloridas. A gente convidou a Bia Gol, que é uma chefe também que trabalha bastante com culinária saudável, e aí, com só coisas da horta, ela fez um jantar lindo, assim, fez uma salada toda colorida para os funcionários, foi uma mesa bonita, toda enfeitada, assim, foi bem bacana. E a gente começou, então, a querer fazer isso, né, nas feiras, começar a trazer pessoas que fazem alimentação saudável para dentro, para as pessoas conhecerem. Então, gente, a professora aqui tem, na hora da horta, que sempre vem aqui vendendo taioba. Né? E aí, assim, esse mundo que eu nunca ia imaginar, que começou com 6, como fala? 6 bombonas, me levou para o outro lado do mundo, há uns anos atrás. É uma história bem curiosa. 2 pesquisadores, esse aqui é antropólogo, esse aqui em Melbourne tem uma escola de horticultura urbana, é maravilhoso lá o campus dele, o botânico. E eles vieram 2 vezes para o Brasil para conhecer o movimento de agricultura urbana. E a segunda vez que eles vieram, eu perguntei para ele: então, o que vocês gostariam de conhecer aqui no Brasil? Aí o Cris, que ele que é esse horticultor, falou: eu queria conhecer aquela nutricionista maravilhosa. E que era a Neide, então a gente acabou indo, a Neide fez um desses almoços para eles, adoraram, foi super legal. Então, e ele tem na Austrália, ele tem um movimento que chama Novel Crops, que é um tipo, são os punks de lá. E a gente está, assim, seu livro está lá, dei de presente para ele, o seu livro para ele levar para a Austrália.
E aí, eu queria dizer que a gente está anos-luz, eu acho, em relação a esses países com esse movimento disso, né? Que você consegue, a gente tem, acho que é por conta da nossa biodiversidade, né? Que é muito grande. Eu acho que esse movimento, que do jeito que ele está hoje, né? Atingindo várias camadas da sociedade, assim, desde produtor, agricultor, as pessoas muito se interessando. Eu acho que isso a gente está realmente neste ponto, a gente é a única coisa que a gente esteja na vanguarda nesse momento, né? Então, mais recentemente, a horta, então, por conta dessa biodiversidade que a gente acabou desenvolvendo, a gente acabou fazendo parcerias com a Ana Flávia, com o Carol, de trazer as merendeiras. Então, já foi feita oficina com merendeira, do Amorim, foi feito com o pessoal da Kodai, para eles conhecerem essas plantas, e depois as cozinheiras cozinharam para eles experimentarem isso. Então, oficinas feitas na horta, e depois a gente leva para um tipo de uma cozinha que a gente tem no 5º andar, e eles experimentam. Bem bacana. Isso aqui é uma delas. Então, são as punks, né? Está vendo aqui Celósia, Almeirão, tal. As cozinheiras fazendo, a Flávia, que estava aqui, né? As duas estavam palestrando na mesa, cozinhando para as escolas públicas, merendeiras. Opa! Até o nosso espantalho é punk, estou brincando. A gente tem um grupo de idosos que acompanha a horta, é bem bacana, são idosas saudáveis, então é um grupo que é estudado aqui no HC por serem idosas saudáveis. Então, o que faz um idoso ser saudável, né? É interessante você entender isso, porque você consegue entender porque, né, como é que você prevê, o que ele tem de diferente dos outros. E uma coisa muito interessante, comum a todas essas idosas, é a vitalidade, são super ativas, fazem milhões de coisas, e muitas delas têm muita forte ligação com as hortas mesmo. Então, Dona Geralda tem 88 anos, ela mora na Zona Norte, ela vem toda semana, toma condução. Hoje ela estava na feira aí vendendo os molhinhos dela, não sei se vocês viram ela. E ela, para mim, é um exemplo, né, de gente que fala que não tem tempo de fazer as coisas e tal, e ela, com 88 anos, né, vem lá de longe e tal. Enfim, é bem bacana isso, esse convívio que a gente tem. Aqui na faculdade eu falo que a horta é esse lugar que a hierarquia aqui dentro é muito grande, né? Então, você tem o topo dos professores, até o funcionário da limpeza, e a horta é esse lugar que essa hierarquia é um dos únicos lugares que eu vejo que essa hierarquia ela se quebra um pouco, né? Porque, às vezes, a faxineira sabe mais que eu sobre determinadas coisas, e a gente tem um tratamento muito parecido lá dentro, e que a pessoa esquece que eu sou professora, e que ela né? Então, isso é bem interessante. Quando a gente fez 5 anos, a gente fez um livrinho de receita, a gente convidou todo mundo que, de alguma maneira, colaborou com a horta nos anos, voluntários, cada um cedeu uma receita de uma coisinha que colheu na horta, ficou bem legal o livrinho. Tem online no Facebook da horta. Então, por exemplo, a Beth, que é uma médica, cardiologista, fez uma sopa de azedinha que ela colheu na horta, uma receita bem gostosa. Né? Então, eu queria dizer que eu acho que as punks trouxeram, só para responder a pergunta lá do que vocês me pediram para responder, elas trouxeram, sim, saúde. Isso aqui é a nossa mesa, o primeiro aniversário que a gente fez aqui. Eu achei bem interessante para terminar a palestra. Olha a quantidade de alimento que tinha aqui, que era processado, né? No plástico. Está vendo isso aqui? Primeira vez que a gente convidou o pessoal para trazer comida para comer na horta tal. Nessa, uma mesa, né, triste, assim. Olha o último aniversário nosso. Acho bem legal, né? É uma mesa colorida, né? A gente já não usa plástico. Então, assim, acho que a gente, devagarinho, você consegue, pelo menos um pequeno grupo ali, né, trazer saúde mesmo. Você vê como as pessoas começam a pensar de uma maneira... quando você está numa horta, você não tem outro jeito, né? Começa a pensar em comida, não tem como a sua alimentação. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, atenção, obrigada. E quem não foi, vai na horta. Obrigada, Thaís. Bom, as hortas elas estão se espalhando e acho que elas são um dos melhores caminhos para quem quiser se aventurar no mundo das punk, ir frequentar, conhecer. É um lugar onde as pessoas trocam conhecimento, onde as pessoas descobrem coisas juntas, convivem.
Então, é muito legal, né? Acho que eu aconselho todo mundo a visitar a horta aqui, quem ainda não foi, não perder a oportunidade, e conhecer outras hortas que estão pipocando em São Paulo e em outras grandes cidades por aí. Então, agora, eu vou passar para o... Cláudio, agora você? Então, eu vou passar para o Cláudio, então. Você quer Cláudio primeiro? Então, Cláudio. Posso falar daqui? Eu estava aqui pensando o privilégio que é para a gente ficar aqui no final do dia. Porque a gente... Tem um negocinho de passar? Bom, primeiro eu queria deixar essa foto aqui. Ela é só uma questão sentimental. É o seu Francisco Toda, né? Ele morreu essa semana. Ele todo dia acordava na cidade antes das 6 da manhã e ele transformou um terreno baldio num dos símbolos da cidade de Curitiba, onde eu tenho o privilégio de morar há 30 anos. E a gente vai aproveitar e está fazendo uma força agora na cidade para transformar esse terreno numa praça, Praça Francisco Toda. Eu queria dedicar o tempo que a gente vai passar junto aqui agora ao seu Francisco Toda, que é uma inspiração para a gente. Falou de idosos saudáveis. Ele morreu muito velhinho, né? E uma das coisas que ele deixava as ferramentas dele ali. Ele costumava deixar as ferramentas ali. E de vez em quando levavam o rastelo, né? E ele falava, deve ser alguém que está precisando, né, para fazer também, então eu compro outro, né? E seu Francisco Toda, então, em homenagem a ele, eu queria só deixar essa primeira foto aí para ele, para lembrar que tem muito idoso saudável, com muita memória, com muita coisa legal. Ele era um jardineiro, e é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Pode passar o outro lá. Olha, eu acho que a vantagem de falar no final é que a gente... Qual que passa aqui para frente? A gente está numa idade que a gente não sabe mexer esse troço, né? Você vai botar na tela cheia isso aí? Tenta. É PDF, né? Se for o caso, some, eu não preciso... Isso. Aí eu faço assim, ou faço assim? Ou faço assim? Assim. E esse aqui, e o outro volta? Cara, eu acho horrível. Eu nunca uso PowerPoint em hipótese nenhuma, né? Esse lugar não é na Casa da Videira. Essa é uma foto que eu sou apaixonado por essa foto aí, porque é a casa do Nuno, né? Porque o Nuno mostra um monte de lugares, um monte de lugares. Ele fala, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu fui lá. A gente tem o privilégio de ver a Casa da Videira nos slides dele, ver a casa do Valdeli, ver... E é raro ele mostrar a casa dele, né? E o Nuno é dessas pessoas assim absolutamente empolgantes, porque ele não fala das coisas, ele faz e por um acaso ele fala também, né? E bom, estando no final, eu já prometo a vocês que eu vou só ficar clicando para mostrar coisas, porque eu não preciso mais falar de plantas e pratos e coisas que a gente pode fazer. E eu vou deixar passando... Olha o Nuno aí de novo, com um monte de coisa. Tudo isso aí... o Puntia Brasiliensis, lembra, o Valdeli? Né? Que eu falei, Valdeli, o que você acha? Que saiu daquele jeito, lembra? Como é que saiu mesmo, hein? Uma vez eu fui passar no WhatsApp desse negócio de corretor, e falei assim, olha o Puntia Brasiliensis, o doce, saiu o Pum da Tia de Brasília. Ficou um negócio horrível, cara. Lembra disso? Mandei no WhatsApp, o Puntia Brasiliensis, o WhatsApp falou, isso não existe, o Pum da Tia de Brasília, ficou horrível, né? E essa Heleninha, que é a nossa Neide Rígola, ela estava com 18 anos aí, ela é apaixonada pela Neide, né? O frutinho da Opunte, aí, as geleias. Eu vou ficar passando isso, porque vocês já sabem tudo que é isso, o pessoal passou isso de... Essa é minha filha, a Helena, que fazem essas massas maravilhosas, o Pão das Meninas, é um trabalho que a gente tem lá. É lindo, né? Essa é beterraba, olha os pães de Ora Pro Nobis, olha os pães azuis. Nessa foto, uma tinha 18, outra tinha 14. Não, tinha 19 e 14. Agora elas tocam, elas são as responsáveis pela padaria Pão das Meninas. Elas fazem massas com punks e pães e tocam a feira. E hoje são responsáveis por 40% da renda da Casa da Videira. Essas duas aí, né, que são a minha inspiração, né?
E a gente costuma falar que a gente não fica falando de empoderamento feminino, protagonismo, a gente faz que é mais fácil do que ficar falando blá, 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 entendeu? Que é mais legal. Empoderamento do jovem, o jovem que deve, a gente vai lá e faz e pronto, você bota o nome que você quiser nesse trem. Eu sou apaixonado por ela. Lembra das folhas de paineira, né? Que viraram nhoque? Isso aqui é só para dizer que isso que todo mundo está mostrando, na verdade, é o que a gente acaba... Valdeli! Você lá com o palmito da bananeira, no dia que a gente entrou na sede nova da Casa da Videira, no dia, né? Você foi o primeiro cara que foi lá, no dia que a gente entrou, né? Já entrou derrubando bananeira, coitado do Valdeli. Então, tudo que vocês viram ao longo do tempo aqui são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente come. Essa era a antiga horta da Casa da Videira, quando o Nuno esteve lá, né, em 2011. Né, e o Nuno foi fazer uma conferência, um trabalho com os agricultores, com a batata baroa, né, e acabamos estando junto, e ele falou, cara, é isso aí, abundância, eu sou empolgado com os pequenos espaços. Nesse lugar, a gente produzia 4 toneladas de comida por ano, né, em 300 metros quadrados. E aí o tema de comida, veja que eu não estou falando que a gente fazia 4 toneladas de vegetais, comida. Era leite, ovo, carne, batatas, raízes, caules, folhas, flores, frutos, né? E a gente media isso todo dia e colocava nesse quintal 42 toneladas de resíduos orgânicos da cidade por ano. Se você fizer a conta em matéria seca, você vai ver que isso aí vai perder a água, vai fazer matéria seca, isso vai incorporar de novo, vai dar as 4 toneladas que bateu, que era o dado empírico, a gente tinha suspeita, foi fazer o dado empírico, foi a dissertação do Eduardo. Né? Ou, você falou das 2.000 variedades de tomate, né? Nesse espacinho aí que tinha não mais do que... era 2 por 5, uns 10 metros quadrados, a gente tinha 30 e poucas variedades de tomate nesse lugar. Né? O Eduardo fazia um trabalho lindo com isso aí. Né? E você vai vendo que o mundo, né, das punks e das convencionais juntas, né, ele coabita. E eu vou passar esse monte de slide porque não faz sentido eu ficar passando e falando, mas eu queria falar um pouco disso, o quintal e o espaço e... O que eu acho que a gente vive? A gente vive um momento que tudo que a gente está discutindo aqui não pode estar dissociado do contexto nacional onde a gente vive, de um país rachado, de um país que, acostumado com as simplificações, nos divide entre coxinhas e mortadelas, e eu acho que nós somos bem mais complexos do que isso, bem mais interessantes, bem mais variados do que somente isso. Né? E a gente acabou descobrindo que o quintal e a agricultura urbana, que a gente se dedica há 20 anos, né, a fazer esse trabalho, e que, na verdade, nós nunca tivemos um projeto. A Casa da Videira, onde eu tenho o prazer de coordenar, a gente nunca teve projeto, a gente nunca teve ideia, nunca teve sonho. O que a gente sempre procurou foi dar resposta. Então, qual era a pergunta que estava sendo feita? E a gente dava a resposta possível dentro das condições que a gente tinha. Quando eu chego aqui em São Paulo ontem, sobrevoando para pousar em Congonhas, vai dando um desespero quando a gente vê aquele monte de palito, e a gente discutindo aqui horta na escola, discutindo culinária, discutindo... Cara, as pessoas moram apinhadas, sem 1 centímetro. E eu acho que ficar falando da coisa ruim, ou falando de como o mundo pode ser maravilhoso, a gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não descobrir. Eu vou ter a liberdade de falar um pouco mais inspiracionalmente, um pouco mais filosoficamente, como eu gosto de falar, porque eu acho que tecnicamente, culinariamente... botanicamente, fitotecnicamente, a gente já falou durante todo o dia. O que eu queria deixar de mensagem para vocês? Primeiro, se a gente vai sair daqui, você tem uma missão, se você está nesse lugar, de sair daqui e procurar conversar com alguém. Para conversar com alguém, nesse país tão absolutamente dividido, fascisticamente dividido, tanto o fascista clássico, que a gente hoje tanto condena, quanto o fascista não clássico que se esconde dentro de nós, como diria Michel Foucault. E essa é a primeira barreira de fascismo que a gente tem que procurar trabalhar. Nós, em Curitiba, estamos tendo o privilégio de estar, nesse momento, em votação a primeira lei de agricultura urbana do país, como lei mesmo, entendo. E por que uma lei de agricultura urbana? Porque Curitiba deixou de ter zona rural no ano 2000. Isso quer dizer que qualquer um que plante na cidade
não tem como transformar isso numa atividade econômica, porque não tem CADPRO, cadastro de produtor. Então, como a gente deu volta nisso? A gente criou uma lei permitindo o uso de espaços públicos e privados para a utilização da agricultura urbana e da criação de pequenos animais, não comercial. Por que a gente faz isso? Porque isso permite que a gente crie uma atividade nova que não existe, uma atividade com cadastro, ou agricultura urbana, que com isso pode tirar uma DAP, uma declaração de aptidão, de uma nova profissão, e com isso ele pode fazer não um CADPRO, mas uma MEI, um microempreendimento individual. Isso é como dar a volta. Agora, como é que a gente conseguiu isso? Porque a gente entendeu que a nossa atividade, para a qual a gente foi chamado de maluco, quando a gente conheceu, Nuno, pô, ele era o maluco da Embrapa, eu era o maluco que ficava plantando quintal e que achava que ia comer dali. A Neide também é louca para baixo, né? Tá louco. A gente, aliás, quem não foi chamado de maluco, que está nesse lugar aqui? Tinha uma convenção nacional de tolos e malucos. Não é verdade? Temos aqui o 2º Congresso Nacional de Tolos e Malucos. Depois o pessoal começou a olhar para a gente. E a gente começou a falar. E a gente aqui nunca propôs uma política pública. Eu sou anarquista, de 4ª geração de anarquista. Minha família foi expulsa da Espanha, né, catalão, que é a pior raça que tem naquela Espanha. Né? Meu avô era apátrida, né? Não tinha. Sabe? Meu bisavô era do movimento anarquista. Então, eu não acredito em política pública, educação pública. Desculpa, mas não acredito. Fazer o quê? Anarquista é um troço ruim, torto, e Deus fala sempre, você vai ser torto. Aí pronto, a gente fica desse jeito. Agora, qual é o barato? Quando você insiste em fazer aquilo que é certo porque é certo, acaba que uma hora você encontra gente que tem diálogo com você. E em 2016, a gente percebeu que o Brasil estava se rachando no meio e a gente, na Casa da Videira, falou, cara, a gente tem que estender a mesa. A gente está nesse processo, de um lado, de uma gourmetização extrema, que afasta as pessoas da realidade, de um outro, uma olhada para a carência e só vê problema. E a gente, também lá na Casa da Videira, todo sábado, a gente tem uma atividade super legal, a gente transforma a casa num bar, que chama Maison da Videira. Porque a gente está em Santa Felicidade. E, em vez de fazer o Maison da Videira, a gente fez o Maison bem grandão, assim, e todo mundo senta nele. É o Maison, porque é grandão, a mesa. A gente serve comida muito legal, pizza de fermentação natural, todas aquelas coisas bacanas que a gente faz, só que a gente fala, cara, pague como você puder. Qual é o caminho que eu queria propor aqui, que você saia daqui para conversar? Procura um campo comum com as pessoas. E eu estou convencido que tem um campo comum que nos traz todos aqui, a saudade. A gente tem saudade, os mais velhos, de algo que a gente conheceu ainda. Os mais novos, saudade de algo, está vendo um monte de gente mais nova aqui, saudade de algo que eu nunca vi, que é um sentimento horrível. Eu tenho saudade de algo. A gente, como espécie, tem saudade das 30 mil espécies que fizeram parte da evolução biológica do nosso sistema digestório. E que nós perdemos contato com 20 mil delas. Hoje conhecemos 10 mil delas. O Valdeli conhece 11 mil delas. Né? Dessas, tem 750 no máximo, que tem alguma produção agrícola. A gente tem 20 que não fazem parte de 90% da dieta de uma pessoa durante uma semana, e 4 que compõem metade da produção agrícola do mundo. Por que isso é assim? A gente tem saudade orgânica. Nossas células têm uma saudade celular de componentes que fizeram parte da evolução biológica desta espécie, deste gênero durante 1 milhão de anos, desta espécie por 200 mil anos, e a saudade é o grande barato, porque o cara é de direita, é de esquerda, é anarquista, acredita em política pública, não acredita, mas ele tem saudade. Bom, saudade, a gente senta na mesa. E esse é o primeiro passo. Se a gente vai fazer alguma coisa, pensa no que você tem saudade, que provavelmente o outro cara também tem. Bom, a saudade sendo o lugar onde a gente faz, a gente precisa também ter outra mente. Quem faz agricultura urbana, na boa, a gente faz uma não agricultura. Wes Jackson, que é o cara que dirige o Land Institute no Kansas, ele tem uma frase que eu gosto muito: a agricultura é o pecado original da humanidade.
A agricultura é basicamente forçar a terra a produzir aquilo que você quer. Quando você vai para o relato mais antigo do Ocidente, você vai encontrar a Bíblia e você vai encontrar um relato de um jardim. Gênesis 2,15 diz que Deus plantou um jardim. E isso é uma tradução poética de uma descrição do papel biomático do ser humano. Nosso papel é de organizador do bioma. E num jardim descrito ali entre o Tigre e o Eufrates, e hoje você vai no Iraque ver o pólen fóssil que tem na região, você tem mais variedade de pólen no solo poeirento do Iraque, pólen fóssil, do que você tem na floresta amazônica. Ali era uma floresta exuberante. Você acha que aquelas cidades de 50 mil habitantes estavam lá com um camelo trazendo tomate de Goiás, né, entregando no Ceasa? Só tinha cidade de 50 mil, 100 mil, 20 mil pessoas, porque tinha comida. E comida que crescia abundantemente. Aliás, se você vai para a leitura, de novo, uma das minhas formações é teologia, então vocês vão ter que aguentar isso. Quando você vai ler no relato em Josué, por exemplo, você vai falar assim, ó, vocês vão entrar aí, eu não quero vocês trabalhando como os povos da terra trabalham, tendo que regar para poder... Está escrito isso na Bíblia, tá? Tendo que regar para poder comer, porque a terra vai manar para vocês leite e mel, como daquilo que a terra te der. Cara, isso está na Bíblia, meu irmão. Aí tu fica achando que é para o cara fazer a catedral aqui do não sei o quê e ganhar dinheiro na televisão. Não é. A Bíblia é um livro agrícola muito interessante. E que dá uma indicação de que tinha uma outra lógica de produção que se baseava na observação do bioma, na organização do bioma e na submissão àquilo que a dieta que o bioma te oferecia. As cidades foram reorganizadas ali para funcionarem assim. E sabe qual foi a decadência que começa lá com o tal do Salomão e vai acabar? Foi a produção de grãos intensiva, que deu origem ao Estado moderno, que precisa de grãos, e isso leva ao esgotamento do solo, à ditadura, ao autoritarismo, à prisão, à escravidão de pessoas, e nós estamos repetindo a mesma porcaria aqui no Cerrado. 5.000 anos de história e não aprendeu nada. Saudade a gente tem dessas coisas. Aliás, quem nunca leu a Bíblia, por favor, leia assim, que é bem mais interessante do que você achar que é um livro de regra. É um livro agrícola muitíssimo interessante. Bom, quando a gente pratica agricultura urbana, a gente ainda pratica uma não agricultura, a gente pratica jardinagem. Porque são espaços muito... Olha a Neide mostrando, não preciso mostrar nada do que eu faço. Olha a Neide mostrando o que ela faz na casa. O nome daquilo chama jardinagem. Altamente libertária. 5 níveis de produção. Espaços ridículos capazes de alimentar pessoas. Quando a gente está pensando o papel disso com as punks, é o quintal que é o lugar da memória, como eu falei ali. Ali vive a conservação, porque às vezes tem a Dona Maria, que tem aquela plantinha que você de vez em quando bate lá na casa dela, né? E fala, a senhora não pode me dar uma sementinha, um raminho, uma casca, um rizoma, para que eu possa começar a ter na minha casa também? Ah, eu sempre tive isso aí, minha filha. Sabe aquela opúntia? Ela é da Dona Íria, que tinha na frente. Eu não como esse negócio que vai comer, não, que esse negócio minha tia falou que morre. Falei, então depois que eu morrer, eu venho aqui trazer o doce para a senhora, Dona Íria. E Dona Íria falou, você pode levar tudo, meu filho. E a gente começa a descobrir que o quintal é o lugar onde você tem conservação de um germoplasma fantástico, que não precisa ficar na mão da Embrapa, anarquista. Não precisa. Tem que ficar na mão da gente no quintal. Estou errado? Segunda coisa, que o quintal é um lugar de experimentação. O pessoal fala de semente crioula. Alguém aqui já trabalhou a campo? Minha última formação é que virei zootecnista. Cara, desespero para você controlar pólen. Bota barreira, faz não sei o quê. Cara, São Paulo, muro para tudo que é lado. Não tem vento nessa cidade mais. Olha para você experimentar com milho. O laboratório está pronto, cara. Você não precisa fazer barreira. Você planta, porque não tem ninguém há quilômetros plantando milho. Não tem milho híbrido da Monsanto para chegar lá e encher a tua paciência com o gene dele. Você quer desibridizar, você desibridiza na cidade, meu irmão. Eu não estou brincando. Quem é cientista aqui sabe do que eu estou falando. Pensa fazer a campo.
E bota a tela, e bota a estufa, e faz não sei o quê, e vem o Denilson abre a porta. Aí você quer matar o Denilson porque entrou o Poli no dia que ele abriu a porta. Na cidade, Denilson e o Washington, eles normalmente trabalham com a gente para auxiliar na experimentação. Denilson, eu mato você, Denilson. Mas foi o Washington. Na cidade, não. A gente consegue salvar espécies, adaptar espécies. A gente consegue conservar espécies, a gente consegue divulgar espécies. E como modo de vida, vernacular, faz parte da história da gente. Em dezembro, eu estava defendendo a lei da agricultura urbana na Câmara de Curitiba. Quanto tempo eu tenho? Eu estou acabando já. Pararam de controlar, já está uma delícia. Vou até amanhã! Conceição, amanhã eu passo para você, filho. Parar, esqueceram de contar o tempo. Olha que delícia para mim. Está contando agora, vou ligar o cronômetro. Pá, funciona. Iniciou, está contando agora lá. Ó. Terminando. Não vou fazer isso com você não, Conceição. Você imagina que eu ia fazer um treço desse? Não, se você fizer isso, vai ter que fazer que nem a Teca, me levar para dormir na sua casa. Mas, agora! Vamos lá. Gente, aspectos para terminar, como é que a gente introduz punk nessa brincadeira toda? Primeiro, elas já estão lá. Cabe identificar, cabe restaurar essa saudade de saber o que fazer com ela, aprender quem ela é, como ela se colhe, como ela se conserva, como ela se processa nas nossas cozinhas. Senta na mesa, conversa com as pessoas. Mas, mais do que isso, a gente tem dois aspectos que eu queria ressaltar para terminar. O aspecto econômico e o aspecto de negar essa economia da escassez e que diz que nós temos desejos ilimitados. Isso é a base, se tiver algum economista presente, desculpa. Essa é a base da falsa ciência que diz que a economia é a ciência da escassez e dos desejos ilimitados. Eu creio que nós vivemos num mundo abundante. 30 mil plantas comestíveis não é a escassez. E sim, nós podemos ter limite e ser muito mais felizes dentro de limites. São as duas características principais. E quando a gente faz uma lógica de abundância, a gente começa a trabalhar uma outra economia. Lá no nosso trabalho, nós hoje em dia estamos usando isso aqui. Ó. Isso aqui é o Gomos, é o dinheiro da agricultura urbana em Curitiba. É dinheiro de verdade. Nós estamos conseguindo incluir pessoas desempregadas para outro ciclo econômico. A gente vende, todo sábado tem uma feira de hortaliças que só aceita Gomos. Tá? Na nossa feirinha lá, a gente vende pão, massa, Gomos, produto da Avon, mel, massagem, psicólogo, advogado, coisa de pet shop, tudo em Gomos. Se você quiser, depois eu explico. Um dia eu dou aula de teoria econômica sobre isso. Essa é uma das 700 moedas alternativas que a gente tem na cidade. A agricultura urbana é isso. Na cidade, no país. O país tem 700 moedas alternativas rodando hoje. Essa é uma delas. A gente trabalha com isso na agricultura urbana e a gente, em vez de ficar tentando como é que eu faço o produto punk chegar no consumidor... Não, como é que eu me transformo num produtor? Porque o contrário de consumo não é consumo responsável. Consumo é uma palavra que antigamente sua atriz-avó não falaria. Queria dizer tuberculose. Se tiver dúvida, procura. Consumption, tuberculose. É a mesma palavra. Tá? Em Portugal, continua-se morrendo de consumo. Então, no dia que você me falar que tem consumo responsável, eu vou também falar que tem tuberculose responsável. Não tem. Não tem tuberculose responsável. Não dá para conviver com ela. Qual é o contrário do consumo? Produção. Outra, não trabalho com autossuficiência. Trabalho completamente dependente e codependente dos meus outros companheiros que também produzem. Outra, ao invés de tentar criar um mercado na economia formal para vender punk, distribua dinheiro por aí e começa a aceitar esse dinheiro, qualquer que você invente, para que as pessoas tenham acesso a punk e sejam felizes. E criem ciclos econômicos virtuosos. Por fim, gente, o quintal, como laboratório natural, é o caminho para o qual, num sistema onde nós perdemos, o golpe está dado, nós perdemos, 20 anos terão sido jogados fora nos próximos 20 anos, não tem jeito. Quer dizer que não tem vida? Muita vida. Nas rachaduras do sistema. A gente entra na rachadura e encontra espaços de liberdade. Tudo que nós mostramos aqui durante o dia inteiro são rachaduras no sistema. A escola que você faz o trabalho
O sistema não é assim. Você encontrou uma rachadura e... Os trabalhos que a Neide faz, a City não é assim. Você encontrou uma rachadura ali, vive... Engraçado que a gente entra no buraco da gente e o mundo faz... Abre um portal. Por fim, eu queria dizer isso. Agricultura urbana, punks, criação de pequenos animais, na cidade, não como pets imundos ou que você trate mal, mas que sejam seus companheiros que te fornecem leite, ovo, que se alimentam das punks. Eu sou um defensor dessa causa, sempre fui. Né? A gente tem que parar de ter esse déficit de natureza que o Valdeli falou. O caminho da gente é a gente poder restaurar e reencontrar aquilo que vai matar a saudade da gente. Dialoga com as pessoas, chama elas para produzir, um vasinho que seja. Outra, para de pensar que você vai ser autossuficiente dessa forma. Você quer ser autossuficiente? Compre um banco. Faça um partido novo. Aí você vai ser ganhe 450 milhões de reais. Você vai ser autossuficiente, companheiro. Eu não quero ser autossuficiente. Eu quero depender do meu vizinho, eu quero depender do meu amigo, eu quero depender da semente que a Neide me deu ali no papelzinho, eu quero depender dos meus companheiros de trabalho. A gente precisa encontrar outros caminhos. Chega de pensar em indivíduos independentes, autossuficientes. Isso só com muita grana, meu irmão. Eu prefiro pensar em pessoas codependentes, colaboradoras e cooperativas, como foi o nosso processo evolutivo ao longo desse 1 milhão de anos. Ou você acha que a gente ganhou tigre dente de sabre porque a gente era muito mais forte e competitivo com ele? Foi porque a gente sabe colaborar, cooperar, e isso está dentro de nós. Mate a sua saudade. Mate a sua saudade. Aprenda a cooperar. Seja altruísta. Para de querer gananciosamente ganhar um dinheirinho dando curso de como é que planta a horta. Na Casa da Videira, nós nos recusamos a cobrar qualquer cursinho de qualquer coisa, qualquer vivência. A gente não cobra. Sabe como é que a gente faz? A gente faz o curso de graça e vende pão, vende massa, acorda às 5 horas da manhã, trabalha igual todo mundo que foi lá fazer o curso e fala, tem pão para vender, tem massa para vender, tem kombucha para vender, tem roupa para vender. Então, quer comprar? É assim que a gente vive, companheiro, honestamente que nem você. Muda o jeito de pensar. Punk na veia. Tchau. Bom, eu vou passar imediatamente para a Conceição, porque ela está louca para falar aí no cantinho, ficou por último. Nossa, depois dele mas agora vai fechar. Mas eu queria começar falando desse encontro, né, desse fim de semana, não é fim de semana, desse Hortipunk, e dar assim, um crédito muito grande para a Thaís, porque nós estamos dentro de uma faculdade de medicina, um lugar muito icônico, onde... Um lugar onde a nossa sociedade dá muito valor ao profissional da saúde, a sociedade está doente, e cada vez mais o profissional da saúde precisa se virar nos 30 para corresponder a essa demanda e tudo isso. Então, estar aqui dentro de uma das maiores faculdades de medicina do país e ter a Thaís como nossa, vamos dizer, grande cicerone. Gente, numa faculdade como essa, eu estudei sempre estudei em faculdade, em escolas públicas, né, em faculdade federal, e sei quanto que tem de hierarquias e de regras e tudo mais, e darem o espaço que deram para a Thaís, que agora não é dela, é de todos, mas ela tem muita luz, né, muita luz, muita força, e que nós consigamos trocar essa luz, porque somos interdependentes, então a luz que está na Thaís hoje faz parte de todos nós, porque estamos aqui. Então, gratidão também ao Kairos, que eu acho que o Kairos, ele fala tudo isso que você acabou de falar, de uma forma muito linda, porque tudo no Kairos é doado, está lá para download, e fala do consumo responsável consciente em ação, onde as pessoas têm acesso ao alimento orgânico, ao alimento de verdade, com curta distância, apesar de estarem numa periferia, uma população carente e tudo mais.
Então, eu vou começar falando, muitas vezes eu vou voltar para vocês, mas eu vou começar com um banner que o Márcio, né, que está aqui, lindo, que mandou um banner na época da PL que estava aquela euforia, todo mundo tentando fazer alguma coisa para calar a boca daqueles ruralistas e tudo mais, e o Márcio me mandou um banner que alguém fez, dizendo, olha, enquanto está essa polêmica, essa votação, esse vai, não vai, vamos fazer alguma coisa e passar a olhar para os orgânicos com mais valor, com mais atenção. O banner, para mim, estava dizendo, olha, independente de todas as ações, de todas as pessoas que estão indo para lá, que estão falando, a VP foi super forte nisso, todo mundo, né, com a sua pequena, média, interdependente, fazendo a sua voz, mas aquele banner estava dizendo, gente, vamos fazer também as nossas escolhas, vamos buscar nos comprometer com isso, não é só o que está sendo decidido lá em Brasília, os ruralistas, etc., etc. Nós fazemos parte dessa escolha, dessa decisão. Eu gosto muito dessa frase que diz que a nossa alimentação é um ato político. É um ato político, você falou muito definitivamente. Então, as pessoas, quando viram aquele banner que eu coloquei no Instagram, no meu Instagram e no meu Face, muitas pessoas responderam polarizadas e agressivas, dizendo que orgânico é só para rico, que orgânico não tem na minha cidade. Cada coisa, assim, muito feia e muito dura da gente, que estava com tão boas intenções, buscando mais participação das pessoas e não ficar ali impotente, esperando decisões e tudo mais. Aquilo me abalou bastante, mas me fortaleceu, porque eu tive que refletir bastante, encontrei respostas para essas pessoas e também encontrei respostas no meu coração, porque eu entendo que o que está acontecendo com a nossa sociedade, não só brasileira, mas a sociedade no mundo como um todo, é que nós entramos numa grande zona de conforto. Essa zona de conforto, ela é proposital. Ela é o ópio, é aquela pílula lá da Matrix. Então, a era da industrialização, que prometeu para a gente mais férias, mais prosperidade, mais riqueza, foi uma grande pílula enganosa. E nós ficamos acostumados a ter tudo na caixinha, a ter tudo fácil, pronto, baratinho, mais barato, cheio de rótulos, sem letras para você conseguir ver. E nós entramos numa zona de conforto tão grande, que nos distanciamos do que temos de mais abundante, de mais próspero na nossa vida, que é a natureza, que é a biodiversidade. Eu lembro, quando eu era criança, eu tinha um avô, meu avô Manuel, que ele veio de Portugal com 19 anos e comprou uma propriedade rural lá no fim do canto do Rio de Janeiro, que se chama hoje Nilópolis. Ele começou a plantar, ele aprendeu isso, ele trouxe de Portugal técnicas de fazer pomar, de fazer horta, e a gente morava lá com meu avô. E eu aprendi com meu avô aquilo que o Guilherme falou hoje de manhã, o que é mais importante sobre alimentação eu aprendi com meu avô, que as crianças de hoje não têm. Eu aprendi a pegar pitanga no pé, eu aprendi a comer tamarindo, eu aprendi a comer a folha do tamarindo, porque não tinha tamarindo ainda. Eu aprendi a chupar a laranja no pé, descascar junto com ele. Então, eu aprendi a consumir punk, porque, gente, consumir uma laranja de verdade é punk. Não tem mais laranja de verdade. Laranja que você tem que abrir as pernas de tanto suco que tem, essa laranja é punk. Então, eu aprendi com meu avô uma coisa que as crianças hoje não têm acesso. Então, eu acredito naquilo que o Guilherme, a primeira mesa, falou hoje de manhã, que nós temos que trazer de volta para as crianças as nossas cidades. Eu observo como você, quando eu estou chegando de avião, que eu acho um absurdo a gente andar de avião, eu preferia ir a pé, de bicicleta. Alguém me ofereceu de ir de cavalo. Não quero ir de cavalo, eu quero ir a pé, porque a pé eu posso ir numa velocidade que eu posso ver tudo, as frestas, os cantos e tal. Mas a gente acaba viajando de avião, e eu observo muito, quando eu estou chegando numa cidade, qual é a qualidade de zona de conforto ou de distanciamento da natureza que aquela cidade tem.
Eu sou carioca e tenho algumas décadas aí, e eu sou da época que todo quintal no Rio de Janeiro tinha pé de caju, tinha pé de jaca, tinha pé de carambola, abil. Nossa, pé de cana, pé de coco, pé de cabeludinha, pé até de mamona tinha, que meu pai adorava óleo de rícino. Então, quando eu cheguei em São Paulo, recém-formada, com meus 21 anos, eu fiquei assustada, porque eu vi todas as casas com cerâmica, todas, isso em 78. E aí eu fui morar em casas de aluguel, fui morar em República, e todas as casas, sem exceção, eram com cerâmica, era piso. Porque é prático, porque é mais fácil de lavar e tal. Hoje eu volto no Rio e está a mesma coisa. E qualquer cidade que você vai, eu viajo muito, vou para Londrina, vou para tudo quanto é canto, as casas são todas com piso cerâmico. E que pobreza é essa? Então, falando de urbano, e falando do banner que o Márcio me passou, que nem foi ele que fez, mas ele me passou, eu vou repetir uma frase que eu ouvi da Lu Briotto, que é uma psicóloga, que faz o suco verde lá na O, é que zona de conforto é a mesma coisa do que está num processo de morte. Uma pessoa em zona de conforto está num processo de zumbi. Então, por que as pessoas falam que o orgânico é caro, que não tem orgânico na minha cidade? Porque elas estão sentadas na cadeira, numa casa ou num prédio cheio de cimento, esperando alguém que vá lá cuidar delas e dar um produto prontinho, na caixinha, baratinho, etc., etc. Não estou julgando, gente, mas é uma realidade. E qual é o papel que nós temos, nós todos que estamos aqui? Ajudar as pessoas a abrirem os olhos. Dá para elas aquelas mini pílulas, ainda que homeopáticas, de saída da Matrix. Então, convidar as pessoas para um muda, bora plantar, vamos conhecer o trabalho da Neide, vamos sair por aí, sabe, qualquer lugar que você possa encontrar pessoas que estão buscando sair dessa zona de conforto, você está construindo uma comunidade, uma sociedade, um coletivo que está fora da zona de conforto. Então, eu acredito muito que toda cidade tem algum agricultor que tem uma cultura de subsistência, que tem algum trabalho minimamente ético e conectado com a natureza. Então, se você quer, levanta da cadeira, sai da zona de conforto e procura. A Neide está ensinando um monte de gente. Quantas pessoas você já multiplicou, Neide? Quantas pessoas você já contagiou, contaminou, e está fazendo a mesma coisa no seu bairro, na sua cidade e tudo mais. Então, nós precisamos ter a certeza de que nós podemos, sim, com essa saudade, a saudade que, às vezes, não está direto em nós, mas o Guilherme, um jovem, como que ele está trazendo para as escolas uma proposta tão linda como essa? De trazer para a criança essa oportunidade de reconhecer as plantas, de consumir as plantas e ensinar os pais. Então, não importa a idade, eu acho que essa saudade ela é genética. Muitos de nós temos ela na nossa aura, e nós precisamos incentivar as pessoas a saírem da zona de conforto. Eu acho que quando você faz um prato de uma plantinha sem graça, ou que ninguém acha graça, e você oferta essa plantinha para alguém, você já criou ali uma oportunidade, um motivo para a pessoa sair da zona de conforto. É um olhar, é um sensorial novo. Então, eu acredito muito que cada um de nós, seja com que função tenha, eu vi as senhoras que vêm aqui cuidar da horta, não importa a idade, não importa, tem que gerar um tempo para doar para essa interdependência, para esse coletivo se transformar em mais conectado com a natureza. Lembrando que nós somos natureza. Então, a natureza, nós somos superiores, acreditamos, e estamos destruindo tudo que nos alimenta, que nos faz ser feliz, que nos faz mais conectado com a vida e que nos tira da zona de conforto. Então, nesse ponto, eu também sou uma reacionária e acho que todo mundo, sem exceção, não importa a idade, a raça, a cor, o credo, o nível social, precisa, como diz a Thaís, equalizar na hora que se conecta com a natureza. Nesse momento, todo mundo passa a ser igual. Eu escrevi um livro em 2010,
que foi um verdadeiro parto para mim. Ele se chama De Bem com a Natureza. O título tem tudo a ver, mas, na verdade, eu escrevi esse livro para as crianças. Como? Porque eu recebia muita demanda de pais, de avós, enfim, de profissionais da saúde, querendo saber o que fazer com as crianças que estavam com uma alimentação péssima, etc., etc. E aí eu falei, cara, eu não tenho competência para fazer isso, não. Eu vou procurar alguém que faça isso. Aí fui atrás de editoras, ganhei um monte de livro de um monte de editora, fui atrás de blogs, de sites, procurando pessoas que pudessem colaborar com o Doce Limão, que pudessem colocar nesse espaço, que o Doce Limão, graças a Deus, é um espaço muito próspero, que recebe 20 mil visitas por dia, tem 500 mil de seguidores na fanpage, então, é algo que está numa estante muito exposta. Então, eu falei, vou trazer essas pessoas para serem colaboradores. E eu fiquei muito decepcionada quando, em todas as editoras que me receberam e que me deram livros sobre alimentação infantil, era muito triste de ver. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu posso dar era Fanta Saudável. Fanta Saudável era uma das receitas de um livro que eu recebi de uma editora que dizia que tinha livro só de gente muito bacana, nutrição saudável e tal. Então, era tangerina, água mineral com gás e açúcar. Uma Fanta saudável. Depois que eu li essa receita, eu falei, chega, eu vou escrever um livro. E aí me armei para escrever esse livro. Só que, como estava perto de 2012, que era aquela data que ia acabar o mundo, lembra? Eu ia caminhar na praia, eu ia dormir assim, à noite, eu pensava assim, cara, para que eu estou escrevendo esse livro? Para que eu estou estudando tanto? O mundo vai acabar. Né? À noite, todas as sombras se empoderam. Né? Então, eu ia dormir com essa sensação, não, amanhã eu vou parar com esse livro. Está dando muito trabalho, eu tenho que estudar muito, é muita entrevista, entrevistei pessoas incríveis, mas, de noite, eu ficava pensando, vai acabar o mundo. Aí, de manhã, eu ia caminhar na praia, e aí todos os reinos, todos os seres, vinham, não, é para as sementes da manhã. E é para todo mundo, porque todo mundo tem uma criança que precisa ser bem nutrida. Aí eu voltava para casa e escrevia de noite de novo. E assim eu fui levando até que o livro saiu. E é um livro que eu digo que é para crianças de todas as idades, mas eu digo exatamente isso, gente, nenhuma criança vai transformar os seus maus hábitos alimentares, a sua alimentação, recebendo um prato pronto na frente, na mesa, e os pais dizendo, rápido que a perua está chegando, come tudo porque você está magro, o vento vai te levar, e por aí vai, que foi tudo o que aconteceu comigo, porque eu tinha que comer rápido, que meus pais, coitados, na sua ignorância, achavam que eu tinha que comer. E a salvação que eles tiveram foi que eles me deram um pedaço de terreno lá no nosso quintal para eu ter a minha própria horta, meu próprio pomar. Foi assim que eles se salvaram e me salvaram. Então, eu conto isso no livro, porque a criança ela só vai realmente mudar seus hábitos, se transformar num propagador de bons hábitos, de uma nova sociedade próspera e abundante, de tudo, porque eu não acredito que a nossa sociedade esteja saudável em qualquer aspecto que você queira avaliar, se você estiver dando para ela a oportunidade exatamente essa, de ir na escola, que é um lugar que ela tem que ir todo dia, e aprender matemática, aprender química, aprender vida, socialização, aprender botânica, né, Valdeli, na escola, e os pais darem para essa criança a oportunidade de conhecer no cinturão verde da sua cidade produtores. Produtores, coletivos, bora plantar, vamos todo mundo plantar. Eu acabei de conhecer um caiçara lá em Paraty, o Jorge Ferreira, que ele acabou comprando uma propriedade por um preço super baixo, porque o rio teve uma enchente, e aí ficou desvalorizado aquele lugar. E ele comprou, porque o que ele fez assim que ele assumiu? Porque ele é filho de caiçara, viveu toda essa história. Ele começou a cuidar da mata ciliar, convidou toda a comunidade de quilombolas, de caiçaras, para cuidar da mata ciliar desse rio onde transbordou e tudo mais, e hoje há a certeza absoluta que não vai mais haver enchente. Então, quanto aprendizado nós podemos fazer com as crianças,
com as pessoas que têm tempo ou que, estando na zona de conforto, dizem que não tem tempo, né? Zona de conforto nunca tem tempo. Olha que coisa louca. Nós temos tempo, sim. É só ser fisgado, ser velcrado pelos Valdelis, pelos Nunos, né? Pelas Thaís, pelos Bora Plantar, pelos não aos agrotóxicos, sim à agroecologia, e por aí vamos. Só que você tem que estar sensorialmente aberto para sair dessa zona de conforto. E orgânico não é caro, gente. Se vocês se aproximarem do agricultor, do cinturão verde, se vocês começarem a consumir, se vocês começarem a produzir, trocar com as suas moedinhas, nossa, nós vamos nos transformar numa sociedade muito mais saudável, começando pelas nossas crianças que habitam em todos nós. É isso aí.